Olá, tudo bem? Estamos recebendo hoje na TV Câmara o senhor Omair. Estamos recebendo hoje na TV Câmara o senhor Omair Pérez Rilo. Estamos recebendo hoje na TV Câmara o senhor Omair Pérez Rilo. Tudo bem, senhor Omair? Seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde. O senhor Omair, que é um cidadão ilustre de Penápolis e também filho de gente muito ilustre. A dona Alga Rilo, né? Uma pessoa que deixa saudade em Penápolis até hoje, e também filho do senhor Manuel Pérez Serrano. Inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse um breve perfil, quem é Omair Pérez Rilo? Bom, antes de tudo, o Omair é um idealista. Nasceu em Penápolis, foi criado aqui em Penápolis. Saí daqui muito cedo, com 15 anos eu fui estudar em Lins. Fui embora para São Paulo depois para complementar os estudos e lá permaneci durante um bom tempo. Por força de circunstâncias, durante a Revolução de 64, eu vim embora para Birigui, onde trabalhei durante 2 anos, retornei a São Paulo e em janeiro do ano passado eu decidi que eu não queria mais ter razões na vida, eu queria ser um homem feliz e vim morar em Penápolis. Tá, lembrando um pouquinho, eu falei no início do nosso programa, dona Alga Rilo e Manuel Pérez Serrano, 2 referências com certeza na sua vida. Muito fortes. Mamãe, inclusive, é a responsável direta por esse, diria o amor muito grande que eu tenho por Penápolis. Estando fora, muito viajando ou morando em outras regiões, eu já morei em outras cidades, mamãe me mandava os recortes do jornal de Penápolis, ou quando não me mandava o jornal Penapolense, a comarca, e ela sempre dizia, quando me encontrava, se eu havia lido o jornal e fazia aquelas pegadinhas para ver se realmente eu estava inteirado a respeito das situações numa cobrança. Fazer uma chamada oral. Uma chamada oral. Mamãe sempre foi isso. Ela sempre dizia, você tem que respeitar e amar a cidade onde você vive. Tem uma passagem rapidinha que ela foi a São Paulo, fui na casa de um amigo e o rapaz perguntou, mãe, você veio de onde? Eu falei, eu vim de Lins. Porque eu havia estudado em Lins e tinha chegado lá. Mamãe me interrompeu, não senhor, você veio de Penápolis, você não veio, você estudou em Lins, mas você veio de Penápolis. Então essa coisa... Uma característica bairrista. Bairrista dela, então ela sempre me passou isso. E uma outra coisa muito forte que ficou foi as vésperas dela se tornar estrela e ir lá para cima, ela pediu aos irmãos, às minhas irmãs, que nós fôssemos unidos. E ela disse para mim uma coisa assim, e nunca se esqueça, esta é a tua terra, você é penapolense. Então isso daí para mim marcou e eu não vou abrir mão disso até o último suspiro. E o seu pai, o seu Manuel Pérez Serrano, entre outras ações importantes, teve um apoio para a PAI de Penápolis. O papai, ele também foi um idealista. O papai era gerente da Caixa Econômica do Estado e ele se envolveu com determinadas coisas, inclusive corretagem de terras aqui em Penápolis. Foi ele quem construiu, junto com o Edivil de Lourenço e o Jamil, o Edejama, que é Edivil, Adjamil e Madre Manuel. E esse terreno, onde está a PAI hoje, ele deu o terreno para a Prefeitura de Penápolis construir um grupo escolar na época. Como não foi feito o grupo escolar, posteriormente ele foi doado, foi até pedida a ele a concessão para que fosse doado à Prefeitura fazer onde está a PAI. O que foi a melhor coisa que aconteceu, sob o meu ponto de vista. Que com certeza é um orgulho para toda a família. Muito orgulho. Inclusive aquilo ali a gente até brinca em casa, isso foi uma possível herança nossa que acabou se transformando numa grande coisa. Ele fundou também a Vila Pérez, ali atrás onde tem o cemitério, e colaborou com algumas outras coisas ali, como mãe também, que vivia envolvida com tudo aquilo que fosse legal para a cidade, sabe? Senhor Omair, hoje o senhor é administrador de empresas, consultor de marketing e também colunista do jornal Interior. O senhor penapolense, mas por alguns períodos, até por períodos longos, morou fora de Penápolis. Eu gostaria de saber do senhor o que de fora o senhor via Penápolis, coisas boas, e também o contrário, o que de fora o senhor fala, em Penápolis poderia ter isso aqui que é de Penápolis. Bom, uma coisa que sempre, e eu vou usar o termo, se me permite o uso, foi um certo desencanto com o comodismo que politicamente Penápolis viveu ao longo da sua existência. A sua vocação industrial, a mim me parece, não foi descoberta no tempo certo.
Eu tive a oportunidade de escrever isso num artigo do jornal, e que nós perdemos o bonde da história por causa disso. Enquanto outras cidades da região, como Birigui, Congonhaiçara agora, você pega outras cidades por aí, você vê crescendo e Penápolis continua parada no tempo. Outras regiões tiveram essa vocação, tiveram a identificação dessa vocação e lutaram para que isso acontecesse. Esse é o meu desencanto, né? Eu acredito que ainda está em tempo. Penápolis ainda tem condições de buscar algum caminho que permita que os seus jovens não saiam daqui em busca de outros lugares para viver. Eu morei em Curitiba. Curitiba é uma cidade modelo, é indiscutível, e lá existem coisas que, de repente, aqui em Penápolis poderiam ser utilizadas e fazer com que ela tivesse uma característica diferenciada da região, como, por exemplo, o seu reflorestamento. Curitiba tem diversos setores em que se preparam as flores, e a cidade, em todos os seus parques, vivem floridos. Em Penápolis nós temos a Flora Tietê, que poderia ser melhor explorada e fazer com disso daí uma referência maior do que ela já é, que é uma grande referência, como é o da EP, por exemplo. Poderia fazer isso daí. Então, e uma outra coisa que eu acho que eu aprendi, eu morei em Caxias do Sul durante muito tempo, e eu aprendi no Rio Grande do Sul uma coisa que mamãe me passou e que lá não me causou tanta estranheza: o amor ao chão que você pisa, o respeito pela terra que você vive. Então, eu acho que o penapolense devia ser despertado um pouco mais de amor, um pouco mais de determinação às coisas de Penápolis. Essas coisas essas picuinhas políticas que existem, e seria utopia da minha parte querer que não existam, mas que tivesse um pouco mais de união, um pouco mais de amor mesmo, para que as coisas acontecessem de uma forma diferenciada. O senhor falou sobre vocação da cidade, e, na sua opinião, qual seria a vocação de Penápolis? Olha, hoje nós perdemos e ainda dá para se fazer uma divisão nesse sentido. Para Birigui, por exemplo, ela tem uma vocação calçadista. Pelo que eu sei hoje, Birigui deixou de ser uma produtora única e exclusivamente de calçado infantil e está se tornando um grande polo de calçado feminino. Isso é muito importante. Quem sabe, com o estabelecimento de parcerias, e trazer de Birigui para cá algumas coisas, algumas indústrias de lá para cá. Eu acredito que seja possível. Eu ouvi qualquer coisa a respeito disso daí na cidade, de que algumas indústrias de calçados poderiam ser trazidas para cá. Então, existem outras coisas que poderiam ser descobertas no polo que nós temos aí de indústrias e fazer. Agora, vai ser necessário muito esforço, muito empenho, porque ninguém vai vir para cá de graça. Eu não vou me estender em detalhes, e eu acho que não seria nem esse o objetivo da nossa conversa, mas alguns anos atrás eu tentei trazer para cá uma indústria que é de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e eu encontrei uma série de obstáculos já na apresentação do projeto. Foi uma coisa que me deixou meio entristecido, a forma como apresentou. Então, acho que faltou naquela época, não sei hoje como é que está, eu não tenho acesso a esse tipo de informação, um planejamento estratégico de marketing realmente voltado para que o nome da cidade fosse colocado além do campo esportivo, que o CAP realmente colocou o nome da cidade lá fora. Então, tenho muitos amigos que hoje dizem assim: você é o Patópolis, lá em Patópolis, porque é uma brincadeira que eles fazem comigo. Você tem um time de futebol? Eu falei: Patópolis não é só Patópolis, tem o Clube Atlético Penapolense também. O senhor morou em Curitiba, e Curitiba também é conhecida pela referência no trânsito. E com relação ao trânsito em Penápolis? Confesso para você, eu tenho um medo danado de dirigir em Penápolis. Eu acredito que ainda, e me perdoem as pessoas pelo uso do termo, mas o trânsito em Penápolis é de uma falta de educação tremenda. Eu me sinto muito à vontade para dirigir em São Paulo. Obviamente que eu vou te dizer, é um absurdo, porque não é permitido, mas com um olho vendado e uma mão amarrada, eu dirijo com muito mais segurança e tranquilidade do que em Penápolis. Eu acho que está sendo feito um trabalho que eu acho que vai dar um bom resultado, mas hoje o uso de bicicleta e de moto e os carros... Hoje, por exemplo, eu participei de uma situação em que a pessoa subiu a Rua Brasil na contramão, meio quarteirão, só porque ia na sua casa. Então, eu acho que precisa um pouco mais de educação.
E eu acho que não é não só de educação, precisa conscientizar as pessoas que andam de bicicleta, que trânsito, quando o camarada está montado na sua bicicleta, ele tem que obedecer as leis do trânsito. Ele é um condutor de veículo. E eu vejo muitas senhoras com uma criança no quadro da bicicleta, subindo na contramão ou fazendo curva na tua frente, entrando na tua frente, como se estivesse andando na sua casa. Então, eu acho que é uma questão de educação. Eu tenho medo de dirigir em Penápolis. Nesse caso, dando exemplo já para o filho, mesmo pequeno. Mesmo pequeno. É um problema muito sério. Então, eu confesso para você, olhando nos teus olhos, eu tenho medo de dirigir em Penápolis. Eu dirijo com calma, eu dirijo eu paro em todas as preferenciais, que a mão é minha. Eu estou descendo a Avenida Brasil, todas as transversais são minhas, a minha mão, eu paro, até minhas irmãs brincam comigo, mas a preferencial é minha, mas o camarada que vem do lado de lá eu não sei quem é. Então, é perigoso. Eu acredito seriamente que vai haver uma modificação com as novas medidas que a Prefeitura está tomando agora com o novo gestor da pasta. Em outubro agora, a Penápolis completa mais um ano, né, de fundação. Se o senhor tivesse o poder de dar um presente para a cidade, qual presente seria? Camarada, eu vou dizer uma coisa para você. Eu gostaria que Penápolis tivesse um pouco mais de respeito, um pouco mais de amor por si mesma. Eu gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais de amor à própria vida, dirigindo no trânsito com segurança, com tranquilidade. Eu gostaria que Penápolis tivesse um pouco mais de amor pela sua história, pelo seu comércio, pelo seu passado, respeito pelo seu passado. Nos artigos que eu escrevi no jornal, eu cobrei, entre aspas, de maneira muito sutil, o descaso que existe, não só em Penápolis, mas em muitos lugares, com a nossa história, com o nosso passado, com os nossos museus. Eu continuo achando que um país sem memória é um país sem futuro. Felizmente, e com absoluta certeza, não foi por causa disso, deveria estar vindo de Roldão. O Museu do Sol vai voltar a funcionar, o Museu Histórico da Cidade vai voltar a funcionar e vai ser inaugurado no próximo aniversário da cidade. Eu gostaria que esta feliz cidade tivesse a felicidade de ter um povo que a amasse muito, que a respeitasse muito e procurasse fazer por ela aquilo que nós gostaríamos que fizesse para a gente. Inclusive até a nossa classe política, que fosse até um pouco mais unida, sabe? Que deixasse em determinadas horas as paixões partidárias de lado e pensasse no bem comum. É um sonho, mas se não fossem sonhos, nós não teríamos nada acontecendo como aconteceu, como quis Luther King, por exemplo, Mandela, como quis Kennedy, como quiseram Mahatma Gandhi, por exemplo. E numa fala um tanto apaixonada, né? Penápolis ainda o senhor morou em outras regiões do país, Penápolis, vamos colocar, é a melhor cidade do mundo? Para mim indiscutivelmente. Aqui eu tenho as minhas raízes, aqui eu tenho os amigos, aqui eu vejo pessoas bem intencionadas, aqui eu vejo ainda uma possibilidade de que as coisas aconteçam de uma maneira muito bonita, e que um dia Penápolis não seja visto somente porque aqui nasceu, com todo respeito a Sabrina Sato, que merece todo o carinho nosso, por aqui não passou Cora Coralina, por aqui não passou este ou aquele, e nem o Clube Atlético Penapolense e tudo mais. Uma cidade que realmente fosse colocada no mapa e fizesse a sua história, que fosse respeitada como eu vejo muitos amigos meus respeitarem Penápolis. Eu estive recentemente com alguns amigos de Curitiba, eles carinhosamente dizem para mim assim, pô, e como é que vai Patópolis? E eu sei que eles não estão falando isso de uma maneira pejorativa, eles estão fazendo isso de uma maneira gostosa, legal, e eu me sinto feliz em morar em Patópolis, porque eu amo Penápolis. Senhor Maier, semanalmente o senhor tem participado do Jornal Interior com uma coluna, com pensamentos bem pertinentes, e a próxima matéria agora, sai domingo, né? Domingo. O senhor vai escrever sobre o quê? Eu vou tentar abordar o assunto do mensalão. É muito oportuno, eu acho que vale a pena ser colocado e externar um ponto de vista que é meu, que vai estar sujeito a chuvas e trovoadas, mas que eu vou ter a coragem que sempre tive de colocar em discussão. A justiça brasileira está dando uma mãozinha aí para os acusados no caso do mensalão. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu dividiria a coisa em duas fases distintas. Lei existe para ser cumprida.
Lei existe para ser obedecida e não para ser discutida. A mim me parece que esses embargos aí que estão sendo analisados e que perdeu aí pelo placar de 6-5, né? Merece um pouco de análise um pouco mais profunda. Eu tenho comigo que nós estamos vivendo um período de cartas marcadas. É impossível que um país aceite de maneira plácida, de maneira tranquila, que alguns acontecimentos tenham existido sem nenhuma forma de punição. O nosso Supremo custa muito caro, os ministros custam muito caro, o povo está sendo, na minha opinião, explorado na sua paciência, e a mim me parece que, apesar de agir dentro da lei, eu não sou jurista, mas a mim me parece que nas 2 horas de fala o ministro que justificou o seu voto deu uma aula de jurisprudência, de jurídico, ele foi realmente brilhante na sua explanação, acredito eu, todos os advogados, o pessoal que milita na área deve ter ficado felizes com isso, mas a mim não me convenceu. Esse pessoal já, eu posso estar enganado e amanhã depois ser cobrado, mas a mim me parece isso daí já foi um jogo de cartas marcadas, porque eles já sabiam da possibilidade dos 4 votos, esses 4 votos foram feitos lá atrás, veio caminhando, já chega aqui para depois levar a coisa mais para frente. Uma pena que nós tenhamos que vivenciar ainda e viver uma situação de apreensão do que possa acontecer com gente que meteu a mão no dinheiro do povo e está claramente definido. Eles já foram julgados e condenados. Julgá-los e condená-los de novo, por quê? Então vamos esperar e vamos pagar para ver. E se fosse o contrário, se tivessem sido absolvidos? Se fossem absolvidos, deveriam ser respeitadas as suas absolvições também da mesma forma. Eu acho que toda moeda tem 2 faces, e as duas faces elas têm o seu valor. Então, merecidamente, se eles tivessem sido provada a inocência deles, deveriam ser libertos, com absoluta certeza. Nós tivemos um movimento muito grande no Brasil, que ficou conhecido como dos 20 centavos ou dos centavos com relação ao transporte coletivo. O senhor acha que esse mesmo movimento deve acontecer agora contra o mensalão? Eu acredito que sim. E eu fico até surpreso que 20 centavos no aumento da passagem do ônibus tenha levado o povo às ruas da forma como levou. E agora, num movimento de uma magnitude desta, o povo tenha ficado tão calado. De novo, é uma opinião minha, pessoal, a mim me parece que houve uma orquestração política por trás de bastidores, no caso dos 20 centavos, que insuflou a massa e a levou às ruas, da mesma forma como aconteceu no Fora Collor, nos caras pintados. Eu tenho certeza absoluta de que, e essa certeza absoluta é minha, pessoal, de que alguma coisa está por trás disso e dessa vez os movimentos foram sufocados. É uma pena. Eu acho que, com respeito às instituições, com respeito às propriedades públicas e privadas, o povo deveria sair às ruas e mostrar sua força, usando o velho chavão, né, diz que o povo unido jamais será vencido. Infelizmente, e eu vou usar uma frase que pode causar alguma estranheza, eu gostaria, esse é um sonho meu, o Martin Luther King teve o seu sonho e eu tenho um sonho meu, de que um dia o Brasil deixe de ser um país de cordeiros governados por lobos. Falando em sonhos, recentemente no jornal Interior, em um dos seus artigos, o senhor escreveu sobre otimismo e pessimismo. O senhor coloca que isso depende da gente? Qual que é a sua visão? Depende única e exclusivamente da gente. Eu aprendi, e não foi a duras penas, de que tudo tem o seu lado bom. Eu defendi nesse artigo que a lei de Murphy é uma lei pessimista. Ela é uma apologia ao pessimismo. Então, acho que a gente deve sempre verificar o lado bom daquilo que lhe aconteceu. Se você levou um tropeção, você caiu, você é levado a imaginar que você cometeu um ato de desatenção. Então, você não deve xingar a pedra que está no teu caminho porque você tropeçou nela. Você deve pensar 2 vezes e dizer, olha, você, da próxima vez, presta mais atenção onde você está andando. E você vai se levantar.
Então, todo tombo que você leva na vida, independente de seja ele no amor, no trabalho e tudo mais, ele te mostra que você tem alguma coisa de boa dentro de você. Reorganizar as suas forças e voltar. Então, eu parto do seguinte princípio. Todas as vezes que você tiver um obstáculo, não pense nele única e exclusivamente como obstáculo, mas uma forma de você fazer desse obstáculo uma maneira de crescimento, de tirar um proveito maior. De fazer. Então, escolher ser pessimista ou otimista é um problema nosso. Então, você pode ser um pessimista e ver tudo errado. Na cidade está tudo errado, o prefeito está fazendo tudo errado, os políticos são todos errados. Mas será que não tem alguma coisa boa? E pegando essa coisinha boa, essa sementinha boa, será que se a gente não plantar, ela não vira uma árvore grande? Então, acho que é uma questão... Como a gente está vendo, né? É uma questão, é o ângulo de visão. Como dizia Albert Einstein, tudo depende do ângulo de visão. Então, a minha mãe me vê como o cara mais bonito do mundo. Tem gente que me vê como um cara feio. Ela vê do ângulo de visão de mãe. E tem gente que me vê do ângulo de visão humano. Deu 20? Tá. Não, vamos. Outro artigo também abordado pelo senhor no Jornal Interior, sobre o Brasil. Somos mesmo independentes? Olha, eu defendo a tese de que independência total nós nunca tivemos. Ninguém tem independência total. Nós vivemos dependentes de tudo o que nós fazemos. Nós somos dependentes da nossa saúde, nós somos dependentes do nosso trânsito, nós somos dependentes dos nossos políticos, nós somos dependentes do nosso salário. Então, independência total e absoluta não existe. E não existe, e me permita de novo dizer isso, não existe até independência entre os poderes. Porque os poderes dependem uns dos outros para sobreviverem. A classe política depende da população para viver. Então, existe uma dependência total em tudo. Agora, o que nós podemos fazer, que eu acho que é importante, é nos tornarmos independentes dentro de nós mesmos. E buscarmos dentro de nós uma independência do nosso orgulho, da nossa vaidade, sabe? do nosso desamor, né? Uma independência das nossas paixões partidárias e fazer com que haja uma dependência ao amor, à compreensão, às coisas que realmente, efetivamente, possam ser feitas de bom para a cidade que você vive, para as pessoas que te cercam e que você possa realmente ser feliz. E sobre amor, o senhor também escreveu isso em um dos artigos, Bate-Papo com o Amor. Eu fiz uma conversa informal com o amor, porque eu parto do seguinte princípio: amar é tão maravilhoso quanto é terrível. As pessoas amam e esperam que o amor traga tudo aquilo que de bom possa existir na vida. E não é bem assim. E eu não me conformo, eu amo o amor, vamos dizer assim, me permita a colocação, mas eu não me conformo com o desamor que as pessoas têm, com a falta de amor que as pessoas têm pelas coisas. Não só pelas pessoas, não só porque quando o amor acontece, por exemplo, pessoalmente, você faz todo o possível e imaginável para que aquela pessoa você viva bem. E amor você demonstra, você não diz que sente. Tá? E o que eu quis abordar, e com mais ênfase, não foi o amor passional, mas sim o amor que nós devemos ter pelas coisas que nós vivenciamos. O amor pela cidade que nós vivemos, o amor pelo amigo que nós temos, sabe? O amor pelo trabalho que a gente faz. Porque se você fizer alguma coisa sem nenhum tipo de paixão, com absoluta certeza você andou metade do caminho de forma errada. A outra metade você vai viver consertando. Se você partir para fazer um tipo de trabalho, dizendo, pô, eu vou fazer isso daqui com amor, com dedicação, porque eu gosto, se automotivar para gostar daquilo, você já andou metade do caminho e as coisas fluem normalmente. Eu acho que amor é fundamental. O que eu acho estranho é que as pessoas não falam em amar. Fala, não, o amor do Omair pela mãe dele, o amor do Omair pelas suas irmãs, o amor do Omair pela aquela que foi sua esposa. Não é isso não. É o amor que nós sentimos por tudo aquilo que nós fazemos. Até pelo cachorrinho que está na rua desamparado, que eu acho um absurdo você às vezes passar e não demonstrar amor. Então o amor é mágico. O amor é mágico. Ele abre qualquer tipo de porta, ele faz qualquer um ir adiante. Faz a diferença. Faz a diferença, com certeza. Senhor Omair, eu deixo agora espaço para as suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer a gentileza do convite. Fiquei muito feliz com o convite.
E dizer que eu estou à disposição, sempre que for preciso, para qualquer tipo que a cidade precise. Eu estou em Penápolis ocupando o meu tempo, escrevendo para o jornal, baixando minhas músicas pela internet, que eu sou um melômano incorrigível, eu sou um apaixonado por música. E aqueles que precisarem do meu trabalho, e aqui eu não estou vendendo o meu trabalho, eu estou colocando à disposição o meu trabalho, não é uma venda, né? É uma colocação de disposição. Aqueles que precisarem de alguma coisa, aqui na prefeitura ou em algum lugar, olha, estou precisando de alguma ajuda, alguma coisa, ocupem o meu tempo. Eu preciso que o meu tempo seja ocupado. E continua obedecendo a sua mãe, que é a Penápolis. Com certeza. Tanto é que eu dei me permita aí, modéstia, dei uma demonstraçãozinha de amor. Nós fizemos uma palestra esta semana no DAEP sobre motivação e sobre acidente de trabalho, sobre CIPAT, que é uma das coisas que é uma demonstração também de amor. E com certeza, a dona Olga vai continuar buzinando, desculpe o termo, buzinando na minha orelha, todas as vezes que eu fizer alguma coisa que não seja muito própria. Ok, obrigado pela sua participação. Eu conversei com o senhor Omair Pérez Rilo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.